vamos começar mais um Sopiana Pod. Hoje eu vou trazer um tema muito especial da SOP relacionada com a tireoide. A gente já sabe que a síndrome dos ovários policísticos é uma doença que é metabólica, endócrina. Ela não é apenas localizada no ovário, né? A gente sempre pensou que ela começava no ovário e dali se desenvolvia. Mas hoje a gente vê que o ovário é um dos que sofre, não é vilão da doença. Então, por atingir todo o metabolismo, a gente também vê muita relação dessa síndrome com a tireoide. E eu convidei hoje a doutora Keila Mota, que ela é pós-graduada em endocrinologia, né? E trabalha também com fisiologia humana, hormônios, e foi uma das minhas professoras na pós-graduação da MESCAM, de hormonioterapia na mulher e longevidade. Muito bem-vinda, Keila. Dani, obrigada por essa oportunidade. Primeiro, parabéns por abraçar uma causa tão nobre e que é vista com tão pouca atenção, né, na saúde da mulher. A gente vê muita gente usando, né, anticoncepcional, pensando que está tratando a SOP, e às vezes vai mascarando os sintomas e chega lá na frente, quando quer engravidar, é quando procura o ginecologista, né, para tratar, e está em uso desse anticoncepcional por 10, 15 anos. E eu queria que você contasse pra gente, assim, se é comum, se você vê também, eu vejo muito, né, essa relação da tireoide com a SOP. Quem começa primeiro? Essa é uma grande questão, né? Hoje nós vamos conversar sobre dois pontos muito comuns e que estão presentes na maioria das mulheres, mesmo que elas não saibam, mesmo que elas desconheçam, porque é subdiagnosticado, né? Os sintomas não são muito específicos quando a gente avalia hipotireoidismo, cansaço, fadiga, inchaço, intestino funcionando mal, sono ruim, memória ruim, pele, unha, cabelo, é tudo tão inespecífico que a mulher acaba atribuindo a uma vida turbulenta, com filhos, com trabalho, com muito boleto. Ela acha que é comum se sentir daquela forma. E muito triste que quando ela vai muitas vezes buscar ajuda médica, o profissional diz que ela está cansada, fadigada, que ela ou precisa de férias ou de um psicólogo, né? Passa a bola para outro, né? Exato, porque quando a gente olha o exame de laboratório, ele pode estar normal aparentemente, né? Se a gente tem como atenção e foco só aquele valor de referência, só aqueles números, pode acontecer do número estar normal e a mulher está se sentindo muito ruim. Então, inclusive, até o próprio colega pode não conseguir fazer o diagnóstico. E quando faz, a gente vê em relação à tireoide, o TSH e o T4 livre, não se tem o hábito de buscar autoanticorpos tireoidianos. A gente entende a SOP como uma doença inflamatória crônica, que se comporta exatamente como uma doença autoimune, embora não seja. Porque ela pega o corpo inteiro, pega o metabolismo inteiro. E quando a gente olha aquele TSH e T4 livre dentro de um parâmetro adequado do papel, pode não ser o valor que aquela mulher precisa para ter uma vida de qualidade. Isso traz uma confusão de diagnóstico e, pior, uma confusão no tratamento. O bom é que quando a gente trata a síndrome dos ovários policísticos, muitas pacientes também têm essa queixa, né? Mesmo que não tenha complicação da tireoide, né? O que não tenha sido diagnosticado, eu acho que tratando uma vai ajudar na outra também, né? Exato. Mulher, a doença tireoidiana é mais prevalente em mulher e a síndrome dos ovários policísticos é exclusivo. Só que na síndrome dos ovários, nesse contexto inflamatório, independente da causa, a gente já tem o que a gente chama de predominância estrogênica. Pode ser por aumento dos androgênios, por deficiência de progesterona, mas essa condição de desequilíbrio dos hormônios sexuais já interferem no comportamento da mulher e principalmente na fome.
Então, assim como o diabético tem muita fome, a mulher inflamada, seja por SOP ou Hashimoto, ela tem uma facilidade de preferir massas ou doces e de não se sentir saciada. Por estar inflamada, ela não dorme bem. Ela não consegue ter um sono profundo e reparador. Ela costuma ter mais cortisol que melatonina. E num sono superficial, estimulam outros hormônios da fome, como grelina. Então, quando a gente fala em SOP, a gente fala em sobrepeso, ou em dificuldade de emagrecer, ou em dificuldade de ganho de massa muscular. Então, toda essa desordem dos hormônios sexuais também estão ligados ao aumento do apetite. A gente tem raramente, né, paciente com SOP magra, porque às vezes eu já vi também gente dar o diagnóstico assim, você é magra, não tem SOP não. Fala, não, existe uma pequena porcentagem da população aí, uns 15% das sopianas também pode ser magra, tá? E vai se sentir cansada também, vai ficar sem menstruar, né? Vai ter os outros sintomas, geralmente, dessas alterações hormonais. E como que a gente faz o tratamento aí da tireoide? Vamos puxar um pouquinho para a tireoide para a gente ver se dá para tratar junto a SOP, se uma melhora a outra? Verdade. Por ser uma condição inflamatória, vamos pensar assim, hoje, como que eu atuo hoje? Independente do diagnóstico, eu preciso tentar equilibrar o eixo neurológico, endócrino, metabólico, imunológico. Então, tudo é uma coisa só. Uma peça depende da outra para a máquina inteira funcionar. Então, não tem como eu desalinhar o meu eixo dos meus neurotransmissores, dos meus hormônios da cabeça, da minha memória, da minha cognição, com minha imunidade que mora em quase 90% no meu intestino, o que interfere diretamente na minha fase reprodutiva, metabólica e endócrina. Então, como que a gente faz isso? Nós somos reflexo do que fazemos na nossa rotina. Não tem como falar em tratamento, qual é a expectativa? Qual remédio eu tomo para resolver o meu problema? Assim começou o tratamento da SOP com o anticoncepcional. Tem uma analogia que eu acho perfeita. A mulher com SOP, ela tem pele oleosa, ela tem acne, queda de cabelo, excesso de pelo, dificuldade em emagrecer. Tomando um anticoncepcional, ela desliga o ovário, eu paro de produzir esses hormônios em desequilíbrio e eu diminuo esses sintomas, mas eu não vou na causa do problema. Foi o que você falou no início, quando ela quer engravidar e quer ligar a chavinha para ativar esses ovários, que são vítimas do processo, porque a gente pode ter o diagnóstico da SOP sem microcistos no ovário, né? Sim. Ela não chega tarde demais, nenhum momento é tarde demais. Mas ela vai descobrir naquele momento outras deficiências que ficaram mascaradas, camufladas durante o uso do anticoncepcional. E inclusive a menstruação, né? Que parece que tá vindo todo mês, porque você vai tomando o anticoncepcional, aí deixa sangrar, mas não é uma menstruação fisiológica, né? Porque bloqueia a ovulação. E sem ovulação a gente não tá menstruando direitinho. Aí que vai descobrir os distúrbios ovulatórios, né? Isso aí. Então, é uma descamação daquele endométrio, né? E o ovário continua dormindo. Então, uma outra coisa muito comum, as mulheres querem o exame de sangue, um check-up, e querem avaliar os seus hormônios sexuais em uso de anticoncepcional. Então, a gente explica, se você está usando um remédio que desliga a fábrica de produção dos seus hormônios, se eu for procurar no sangue, a quantidade vai estar diminuída. Sim. E isso é normal, isso é o que a gente espera. Não adianta repor hormônio em quem usa um remédio que vai na contramão dessa produção. Que é hormônio também, né? Exato, até porque esse remédio tem efeito hormonal e atua lá nos receptores, que é o mesmo local onde esses hormônios, que caso eu fosse repor, atuariam. Aí bloqueia de um lado e quer pôr de outro. Exato. Então, como que a gente começa a tratar a tireoide? Tratando a pessoa que tem a tireoide, a mulher que tem o ovário, a mulher que está em sobrepeso, organizando a rotina dessa mulher.
Eu até tento resumir toda essa ciência, todos esses pilares da saúde em 7 pilares, onde eu acredito que resume muito bem e nos ajuda a definir uma rotina para a gente. Comida, treino, sono, saúde emocional, espiritual, intestinal, onde guarda a nossa imunidade, e hormonal. Esses 2 últimos dependem dos 5 primeiros para eles terem qualidade, espaço de atuação. Porque muitas vezes eu descubro uma mulher com hipotireoidismo que não é Hashimoto, os hormônios estão diminuídos e de repente eu nem preciso tratar com hormônios. Por que essa glândula sufocada, inflamada, não está conseguindo produzir esses hormônios? Está faltando comida, nutriente, vitamina D, zinco, selênio, magnésio, ferro. Aí depois a gente pode abordar a diferença do ferro e da ferritina, né? E do cansaço relacionado, né? Que pode confundir com a tireoide também, né? Exato, e da fadiga. Muitas mulheres chegam tranquilas porque o exame está normal, não tem anemia, o hemograma completo está perfeito, o hematócrito, né? Mas a ferritina, que é o nosso reservatório de ferro no fígado, está baixíssimo. Se eu não tenho um estoque adequado, eu não consigo levar o oxigênio, eu não consigo levar o nutriente para as minhas células, eu vou ter alteração de pele, unha, cabelo, memória, energia, acima de tudo. Então, muitas vezes o tratamento da tireoide não precisa ser obrigatoriamente com reposição de hormônios. Da tireoide, né? Da tireoide, exato, porque às vezes a gente fala hormônios, acha que são os sexuais. A gente precisa pesquisar a presença dessa doença autoimune da tireoide. É mandatório eu pesquisar os autoanticorpos anti-TPO e anti-tireoglobulina. Eu posso ter a presença de um ou outro ou ambos. E diante um diagnóstico de Hashimoto, que quando eu fazia apenas endocrinologia, essa informação ela não tinha valor. Eu sabia que tinha um diagnóstico de uma doença autoimune, mas eu não tinha o que oferecer de informação e tratamento para essa mulher melhorar. Você ia olhar só o TSH e repor ali, né? O hormônio da tireoide em falta. E o T4 livre. E entendendo que o T4 é o hormônio reserva da tireoide e ele precisa se transformar em T3, que é o hormônio ativo, então por que é T4? Eu tenho uma tirosina, um aminoácido com 4 moléculas de iodo. Ela precisa perder uma para virar o T3, para ela entrar na célula, dependendo de onde ela está entrando, e ativar a função daquele órgão. Ativar o metabolismo, ativar a detoxificação do fígado, ativar as mitocôndrias com muita coenzima Q10 para a gente produzir muita energia. E a saúde do nosso ovário, a capacidade da nossa fertilidade está diretamente associada à capacidade desse T3 entrar nesse ovário. Então essa comunicação é muito direta, é muito estreita e por isso essa combinação de uma disfunção tireoidiana na presença da SOP ou vice-versa, ela é muito comum. E tratando também, vamos ajudar as duas, né? Você já viu, eu gosto muito de usar o minoxidil, né, na SOP, e a gente tem visto que também tem ajudado muito na tireoide, né? Perfeito. Os suplementos, eu vi que já teve uma fera de suplemento aqui com você, a Jaque, eles fazem parte desse processo. Muitos hormônios necessitam de suplementos que podem ser minerais, vitaminas, fitoativos para ter um efeito nesse contexto. Aí a gente vê o indol 3-carbinol, a gente vê o DIN, tantos outros fitoativos que completam, que facilitam, que sinalizam vias para soltar o freio de mão para o corpo funcionar na sua essência, né, na sua melhor performance. Por isso que não necessariamente, né, a gente vai começar com hormônio, sendo que a gente pode olhar, eu acho que essa visão integrativa, né, que está faltando, usando esse termo. Não olhar, como você disse, a mulher, só olhar os ovários, né? Só a gente focar ali em pensar que essa doença está no ovário, a gente olhar todo o metabolismo, não só para a SOP, como para a tireoide e
e cuidar dos outros pilares, né, vão estar ajudando muito mais do que a gente ir lá e fazer um hormôniozinho da tireoide, ir lá e fazer um hormônio para testosterona, né, de repente, porque eu já vi até isso, tá? Pessoas em uso de anticoncepcional que acrescentaram testosterona. Eu vejo diariamente. E eu até entendo o raciocínio. Que tá faltando. Se tá faltando, vamos colocar. Mas não adianta colocar se o local de ação tá bloqueado, ocupado por esse remédio de efeito hormonal, que é o anticoncepcional. E piora toda a história, porque se uma das características da SOP é aumentar o efeito desses hormônios androgênicos, então pode aumentar essas características, como oleosidade, queda de cabelo, irritabilidade, um estado de humor mais depressivo, insônia, porque acaba tendo um sono superficial. Então, a tentativa do colega em oferecer outra coisa, que eu vejo muito no meio médico, os colegas escolhem um hormônio de melhor qualidade, que é o hormônio isomolecular, que é aquele hormônio igualzinho ao que o nosso corpo produz, achando que ele não vai trazer problemas. Sendo que ele é um hormônio, ele é um medicamento. E os problemas virão quando a dose não for adequada e quando o momento não for o certo. Quando a paciente não está pronta para aquele tipo de tratamento. E tem uma coisa que eu acredito muito: o nosso corpo sabe resolver o problema. Se ele não está conseguindo resolver, é porque nós estamos atrapalhando. Em qual dos 7 pilares? Será que a gente está comendo muito industrializado, muito trigo, muito leite derivados? E entendo a dificuldade na mudança de hábitos, principalmente em cima de uma cultura onde todos nós fomos criados com achocolatado, com pãozinho quentinho na chapa, com queijinho derretido, com manteiga. É difícil desapegar desses valores, porque é delicioso, porque não é só o sabor. Não é só palatável, é todo o contexto que o nosso cérebro entende como relação de acolhimento, de aconchego. Aquela comida afetiva que a gente fala. Exatamente. Então, a informação é o grande segredo do sucesso, porque quando eu entendo que o trigo de hoje ele está modificado, porque eu preciso de muita intervenção na agricultura e na pecuária, também interferindo na caseína, que é a proteína do leite da vaca, uma das proteínas, e que nosso intestino, onde tem a sede da nossa imunidade, do nosso reconhecimento cara crachá, né? A gente tem o intestino, tem os guardiões ali, que são as nossas bactérias, que fazem uma escolha seletiva dos nutrientes que devem ser absorvidos e das substâncias que precisam ser eliminadas nas fezes. Quando entra caseína, trigo, glúten, modificado externamente, o corpo não consegue reconhecer. Não é um vírus, não é uma bactéria, não tem ninguém naquela lista da relação dos agressores conhecidos. Então, a nossa imunidade começa a produzir autoanticorpos que acabam nos agredindo. Isso é a doença autoimune e pode ser uma das teorias para o Hashimoto, não da SOP. Mas nada impede que esses alimentos inflamatórios, principalmente aqueles que têm muito açúcar, muito carboidrato, massas, né? A gente pensa que açúcar é o doce, mas o salgado também vira açúcar no sangue. Arroz branco, macarrão, pães, bolos, biscoitos, as comidas deliciosas de uma maneira prontas, industrial, né? Porque tem muita gordura hidrogenada, tem muito realçador de sabor, ela é crocante, ela tem uma textura maravilhosa, mas ela não é real. E todos esses ingredientes ruins e tóxicos inflamam esse nosso intestino, bagunçam o nosso meio de defesa, que é a nossa imunidade, acaba nos agredindo ao invés de nos proteger. E esses alimentos que chamamos de inflamatórios ativam vias inflamatórias do nosso corpo.
E o pior, se fosse uma inflamação aguda, que é fundamental, que renova nossas células, dá uma cara nova à situação, é uma inflamação que não é concluída, que a gente chama de inflamação crônica. Como se eu tivesse um machucado com uma casquinha e quando está cicatrizando, eu dou uma batida ali, arranco a casquinha, sangra novamente e não tem uma conclusão, não tem um desfecho. Isso que a gente chama de situações com inflamações crônicas, que é o caso das doenças autoimunes e da doença metabólica, como a SOP. E como que a gente pode começar a resolver isso, hein? Vamos dar uma dica para sopianas aí. Sopianas, se amem e entendam que vocês merecem dias melhores para sempre. Mas esses dias futuros dependem das ações do dia de hoje. Então, a minha dica, só se preocupe com o dia de hoje. Porque a única coisa que ninguém pode fazer por você é a sua parte. Dedica um dia na semana para planejar a semana. Horário de dormir, horário de acordar, sua alimentação. Não se iluda que uma comida rápida, prática, que tira de um congelador e que coloca no micro-ondas, que ela vai te ajudar. Não use de desculpas nobres como facilitadores para você não fazer o que deve ser feito. Eu não tenho tempo para treinar, eu não tenho tempo para comer bem, eu não tenho tempo para dormir cedo porque é à noite que eu vou resolver os meus problemas. Se você continuar com esse comportamento, vai ser muito difícil que você não apresente os sintomas da síndrome do ovário policístico. Irregularidade menstrual, dificuldade de engravidar. Hoje, naturalmente, as mulheres já estão escolhendo engravidar tardiamente e elas acham que só reservar um óvulo garante essa facilidade. Mas elas não param para ver a condição que elas estavam na hora de retirar esse óvulo para congelar. Então, tem duas situações muito importantes. Sua data de fabricação, que é a sua idade cronológica da sua certidão de nascimento, e o seu estado de conservação. E hoje a ciência nos sugere ter uma idade biológica de 10 anos a menos do que a nossa idade cronológica, para a gente garantir um envelhecimento com dignidade, com autonomia, com direito de escolha. Então a gente não está falando de estética, de corpinho bonitinho, a gente está falando em se sentir bem, com boa memória, energia, disposição, capacidade de realizar sonhos, seja da maternidade, seja de uma viagem com fôlego para fazer tudo o que tem que fazer, para caminhar, o poder da renúncia daquilo que te faz mal. Você não é obrigada, num contexto social onde só tem comidas inflamatórias, a aceitar isso. Faça como exceção. Vá aos locais sociais, às reuniões, alimentada, tenha na sua casa o que você pode, porque quem vive de regra, a exceção é muito bem-vinda, então você não vai ter prejuízo de eventualmente escolher alguma coisa que não faz parte da rotina. Sim. Eu falo que às vezes a pessoa fica achando assim, me pergunta às vezes na caixinha, doutora, eu vou ter que ficar sem comer doce pra sempre, só porque eu tenho SOP. E na verdade é isso, né? Você ter essa rotina e enxergar que para você ter qualidade de vida, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? E também eu acho que o próprio tratamento vai fazendo com que você reduza essa vontade, né? Então, se a gente tem uma resistência à insulina, que vai te aumentar e fomentar essa fome, essa vontade de comer doces, se você começar a tratar isso, tendo ajuda no início, né, de repente até medicação mesmo para reduzir, suplementos que sejam, você vai diminuir essa vontade, né? Eu mesmo senti isso, né, como sou piana. Hoje eu consigo não ficar mais tão ensegueirada no doce, assim, gosto de doce, né? Igual você falou, tem aquela coisa afetiva, né? A gente gosta do sabor, enfim, mas não é mais uma necessidade, uma fissura. E uma coisa chegar nesse ponto que eu acho que é importante. Que aí depois não vai ser tão sacrifício mais.
né? Começa a atividade Esse física, é o ponto. a gente vai achar alguma que goste, né? Ah, eu faço crossfit. Ai, Deus me livre crossfit. Ah, eu não gosto de musculação. Aquela também faz atividades alternativas, né? Isso aí, eu não suporto espaço confinado, vou por obrigação, sofro porque sou disciplinada, mas encontrei na Canoa Havaiana Aí, ó, uma atividade, né? realização. Né? Eu gosto de equipe, gosto de atividade em grupo, amo o contato com a natureza. Hoje tem uma ciência aí que está em voga, o biohacking, ou biohacking, né? Nada mais é do que você voltar às origens e ter contato com a natureza. Abraçar a árvore, andar com o pé no chão, mergulhar num rio, num banho de cachoeira, tomar banho frio. Jejum intermitente, que é uma estratégia anti-inflamatória incrível para quem é preparado previamente. Não adianta parar de comer da noite para o dia, numa condição de não ajuste de hábitos, porque vai ter dor de cabeça, vai ter tonteira, vai ter cansaço. A abstinência, né? De você ficar sem aquela caloria toda. É isso aí. Vai achar que o jejum não é para você, mas o jejum é adaptável à espécie humana, mas precisamos de um preparo para isso. E quanto mais a gente traz à nossa rotina esse hábito, menos a gente sofre nas renúncias. Então hoje, tudo bem que eu já estou aí há mais de 15 anos nesse processo de ajuste de hábitos. Olha, para mostrar que não é tão simples assim, né? É diário. Mês que vem eu já vou estar toda fit, se eu errar, né? Vai voltar, a gente vai errando e vai voltando, né? Vai alinhando, a gente ajusta as velas o tempo inteiro com foco no objetivo final. Então, dói menos fazer renúncia. E chega no momento que aquilo que era opção primariamente deixa de ser. Então, eu não me lembro a última vez que eu botei um refrigerante na boca. Eu não me lembro a última vez na vida que na minha lista de compras entrou açúcar, trigo, industrializados, né? A gente se motiva a aprender a fazer. Entende que é muito mais econômico fazer a compra na feira e deixar o material de limpeza para o supermercado. Então a gente começa com estratégias, mergulha no processo, porque a gente ganha resultados e benefícios tão valiosos que não tem preço, ou seja, vale o esforço da dedicação. Muita paciente com SOP também fala que dorme bem, mesmo estando cansada, com sintomas depressivos, né? Eu acho que talvez tanto cansaço que nem percebe que a noite não foi tão bem dormida, né? Não teve aquele sono reparador. O que a gente pode orientar para essa paciente aí que não está com sono regulado, mesmo que ela ache que esteja, né? Verdade. Um bom termômetro para a gente ver a qualidade do sono é a qualidade com que se acorda. Então, o ideal é acordar espontaneamente, sem brigar com soneca, quando o sol nasce. Então, a gente tem um relógio biológico que precisa, quando bem calibrado, a gente começa a perder a energia quando o sol se põe, a gente vai desacelerando. Por isso que eu amo atividade física pela manhã. Quando a gente, durante uma noite bem dormida, a gente produz hormônios da energia, GH, testosterona. Então, o normal, o ideal, o esperado é acordar disposto. Já pular da cama e realizar suas ações. De preferência, a atividade física pela manhã, porque se tiver compromisso ao longo do dia, não tem desculpa, já fez a parte que para a maioria é muito complicada. Né? Então, aquela pessoa que precisa do despertador, que briga com soneca, que não lembra dos sonhos, que quando acorda o lençol tá todo revirado, são sinais que a gente já pode observar que esse sono não foi tão reparador assim. E o número de horas, eu preciso entre 6 e 8 horas para eu mergulhar nos ciclos aonde a minha glândula pineal, ela precisa descansar. A gente tem uma glândula no cérebro, próximo aqui da cabecinha, que produz um hormônio vital a nossa imunidade, chamada melatonina. E eu fico muito preocupada porque as pessoas pensam que melatonina é uma vitamina. E quando viajam, querem aproveitar a oportunidade, traz melatonina de 5, 10, 15 miligramas, entendendo que quanto maior a dose, maior o efeito. Mas a melatonina é um
hormônio, precisa de prescrição médica. Uma dose usual é entre 0,5 miligramas e 1 miligrama. Precisamos adaptar a via, se vai ser via oral, sublingual, liberação lenta, porque cada caso é uma indicação. E a melatonina é o maior hormônio anti-inflamatório do corpo. Então, a falsa percepção que dormiu bem é outro sinal. Precisa tirar uma sonequinha depois do almoço. Ao longo do dia se sente cansada. Precisa do café para viver. Uma coisa é você saborear o café, outra coisa é você depender do café. Então, isso tudo briga com a nossa adrenal, que produz o nosso cortisol. Então, e como a SOP é uma doença inflamatória e que consome o nosso cortisol, é comum que a nossa melatonina esteja desalinhada. Por isso, a higiene do sono é fundamental. Chás à noite, muito cuidado com o tipo de alimentação antes de dormir. Alimentação de fácil digestão. Trazer os chás para a noite, mulungu, erva cidreira, erva doce, camomila, melissa, capim-limão. Então, tudo isso já leva informação para o seu corpo da próxima ação. Porque, na verdade, o nosso corpo trabalha intensamente enquanto a gente dorme. Não enquanto a gente fecha os olhos. Enquanto a gente dorme naturalmente, fisiologicamente. Uma coisa interessante, eu acho, na SOP também, que você falou da gente acordar e já estar com esses hormônios ativos, é que apesar da gente ter excesso de produção de hormônios masculinos, né, esses androgênios, geralmente a ação deles não está na sua efetividade, né? É muito comum a paciente com SOP ter baixa libido, ter cansaço, porque está com uma desregulação hormonal, né? Então, só quando a gente ajustar isso, eu não preciso de pôr outro hormônio ali para contrabalancear isso, né? É a gente ajustar todos esses pilares que a gente está comentando aqui, e muitas vezes sem hormônio, tirando o anticoncepcional também, né? Porque ele é hormônio, vai atrapalhar, regular essa via, aí vai ajustar e realmente esse hormônio masculino ser efetivo, né? Ajudar a disposição, ajudar a ganhar massa magra, né? Eu brinco que a SOP é um carro querendo chegar a algum lugar com GPS descalibrado. Não basta ter um motorista e o combustível. A inflamação, ela faz um telefone sem fio, ela faz um ruído de comunicação. E pior, ela ativa outras rotas que não chegam lá e que tem muito mais risco. Então, a sopiana, que não tem microcistos ovarianos, ela tem o maior risco de doença cardiovascular. Então, olha como é sistêmico, olha como pega o corpo inteiro. Né? Tem mais androgênios, né? Exato. A gente já falou aqui também sobre diagnóstico, depois vocês dão uma olhadinha, hein? São 3 características para diagnosticar a SOP. Quer relembrar? Vamos lembrar. Então, tem que ter alterações no ultrassom, né? A gente tem que ter 2 de 3, né? Ou a gente tem alterações no ultrassom dos ovários polimicrocísticos, ovários inflamados, aumentados, ou a gente tem excesso de hormônios masculinizantes, né? Que a gente pode ver clinicamente. Não precisa necessariamente de ter exame de sangue, né? De estar ali no sangue, principalmente em quem está bloqueando o anticoncepcional, né? E o terceiro é alterações menstruais em quem não usa anticoncepcional também, tá, gente? Tem que ver o ciclo natural da pessoa, que tá falhando sem uso de nada. E ficar até 3 meses ou mais. Tem gente que chega para mim com 8 meses sem menstruar, né? Então, isso quer dizer que você não tá ovulando. Aí que a gente vê as complicações de infertilidade também. Então, eu posso não ter alterações menstruais e ter a SOP, tendo o ovário alterado no ultrassom, tendo as características androgênicas masculinas, né? Ou eu posso ter o ultrassom e não ter uma outra característica. A gente precisa de 2 deles, né? E os estudos realmente mostram isso, né? Quem tem alterações androgênicas é que tem mais complicações mesmo. Essas complicações, o quê? Doenças cardiovasculares, é muito relacionado com diabetes, porque se a gente tem essa resistência insulínica não tratada ao longo dos anos, vai acabar levando a um diabetes, né? E o lado lindo disso tudo é que está ao alcance das nossas mãos modificar as escolhas para modificar os resultados. A gente não precisa trazer essa plaquinha ou esse rótulo que sou sopiana, não vou engravidar, vou ficar acima do peso o resto da vida. Esse peso desse estigma dos sinais e sintomas. A gente consegue reverter isso
com ações. Não esperem remédios mágicos. Temos ajuda de muita medicação, espironolactona, metformina, sim, mas elas contribuem dentro de um terreno, de um corpo que vai aceitar essa medicação até para que ela funcione. Porque o que a gente vê muito? Já aumentei a dose, já tomei 2 remédios, 3, nada funciona para mim. Na verdade, você que não está preparada para receber, mesmo que seja medicação sintética, né? Não adianta tomar a pílulazinha mágica, né? Não tem jeito. Uma analogia muito simples. Se eu tenho um aquário que a água tá suja, turva, verde, sem oxigênio, não adianta ficar jogando um peixinho ali e querer que ele fique bem, né? Então, o aquário é o nosso terreno. Então, não adianta você achar que só porque está botando uma prescrição bem feita, seja de medicações naturais ou sintéticas, que aquilo vai resolver o seu problema. Remédio não traz saúde. Remédio, no máximo, diminui a velocidade de avanço da doença. Saúde é produzida e construída diariamente. É isso. Então, quero agradecer, Keila, você pela participação. Foi muito relevante, né, a gente trazer esses conceitos. Quem quiser também pode seguir a Keila aí no Instagram, doutora Keila Mota, né, o seu Insta. Que lá ela também tem dado muitas dicas de saúde, de cuidados aí com a tireoide, todos os outros órgãos, né, esses temas aí. Pensando nessa medicina integrativa, que foi como eu também aprendi, ela foi uma professora, né? Uma das professoras nessa pós. E você, Sopiana, também segue a gente aqui no canal e me segue lá também no Instagram, que a gente está falando e trazendo tudo sobre a SOP, porque Sopiana, você pode.